Estamos de volta hoje discutindo os rumos da pesquisa clínica no Brasil. Aqui no estúdio comigo o vereador Paulo Frange, do PTB, a presidente do FOSEP, o Fórum Permanente dos Comitês de Ética, e da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, a doutora Grace Lousana, também a doutora Conceição Asseturi, que é integrante também dessas duas entidades. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre qual que é o principal gargalo da pesquisa clínica no Brasil. Muito se fala em relação à questão do tempo, mas como colocar aí na balança essa questão do tempo com a segurança também, que é importantíssima, né? Qual é o tempo, inclusive, médio de uma pesquisa clínica no Brasil? Olha, imagino que também deve variar muito isso. Há muitos anos as pessoas falam muito de prazo regulatório no Brasil. Eu não concordo com isso. Eu acredito que nós tenhamos, sim, alguns problemas com relação a prazos, mas na sua grande maioria isso já foi sanado. Hoje a gente tem prazos regulatórios que estão muito dentro do que se preconiza internacionalmente. Nós temos regras hoje muito bem estabelecidas. Então, quando você pensa hoje em tempo de aprovação num comitê de ética em pesquisa, para que um participante de pesquisa possa ingressar nesse projeto, ou mesmo de uma CONEP ou de uma Anvisa, são prazos sempre muito claros. Isso tudo está estabelecido em norma. Já tivemos muitos problemas, isso é real. A gente já teve pesquisa que chegou a levar 2 anos para começar, por uma questão de prazo regulatório. Mas qual é o problema do prazo regulatório? São pessoas, né? Então, de repente, você ter pessoas pouco informadas ou com pouco conhecimento, ocupando lugares que talvez não fossem muito razoáveis. Hoje em dia, quando você diz, hoje nós temos gargalos ainda para fazer a pesquisa, é claro que temos. Uma adequação das regras, temos que adequar algumas regras, mas hoje, certamente, nós continuamos tendo um problema que já tínhamos no passado. Melhoria do nível de conhecimento dos centros de pesquisa, portanto, dos profissionais que atuam nos institutos que conduzem pesquisa, nas próprias empresas que patrocinam pesquisa. Então, a gente ainda tem uma carência de uma boa mão de obra dos profissionais que atuam no setor. Hoje nós temos, às vezes, pesquisas que já estão aprovadas pelos órgãos regulatórios e que ainda temos dificuldade de começar. Por quê? Porque ainda falta uma boa estrutura, quer seja num centro, quer seja nos processos de importação e exportação. Então, a gente ainda tem questões logísticas. Então, a gente ainda tem algumas questões que não são só as questões regulatórias. Elas existem, mas não podemos dizer que o Brasil hoje tem como ponto focal só o prazo regulatório. Nós já vencemos essa etapa, né? Acho que tudo isso acaba influenciando na questão de quem vai investir, das empresas farmacêuticas. Inclusive, eu queria saber um pouquinho sobre a questão de financiamento também. Normalmente, os financiamentos são mesmo privados, há financiamentos públicos. Como que funciona isso? Isso também pode ser considerado um gargalo, enfim? Podemos dizer hoje que nós estamos numa situação de condução de pesquisa muito mais tranquila e adequada do que há 30 anos. Nós começamos, eu, a Grace e vários outros colegas, a participar dessa discussão de pesquisa há 30 anos. Então, você imagina, há 30 anos nós não tínhamos um sistema vinculado ao governo de controle, de regulação sanitária, a gente não tinha um sistema ético adequado. Então, tudo foi melhorando, inclusive a expertise dos pesquisadores, né, da sua equipe de profissionais dentro da pesquisa clínica e a expertise das indústrias patrocinadoras. Chegando à sua pergunta, envolve dinheiro? Toda pesquisa tem custos, então sempre envolve dinheiro. Quem é que paga? É um patrocinador. Quem é o patrocinador? É qualquer um, pode ser você. Você tem dinheiro, eu quero patrocinar uma pesquisa com um assunto que me interessa, então você pode patrocinar. Né? Você pode contratar alguém para escrever um projeto de pesquisa, que vai ser submetido para avaliação ética, vai contratar um serviço para conduzir. Pode ser patrocinador as indústrias que produzem aquele produto que quer, e que a indústria tem intenção de registrar e vender. Então, ele pode ser patrocinador de pesquisa. Aí o governo, as universidades também podem. Sempre lembrando, toda pesquisa tem um custo. O que a gente precisa de deixar claro é que tudo que nós temos aí hoje à disposição, os nossos remédios, nossos comprimidos, nossas injeções, as nossas vacinas, os cosméticos, suplementos alimentares, tudo isso já foi objeto de pesquisa.
né? Esse é o resultado do que nós temos aí. Nada veio sem passar por todas essas etapas. É que a velocidade a cada dia que passa é maior em busca de novos fármacos, novos produtos, alimentações mais saudáveis, com menos risco, menos efeitos colaterais, menos ações adversas, menos interação medicamentosa, uma medicação com a outra. Enfim, cada dia que mais se aperfeiçoa todo esse processo. Cada dia que passa, isso também custa mais. Cada dia que passa, se cobra mais dos centros pesquisadores segurança, se cobra mais regras com relação à ética em pesquisa, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa cada vez mais também rigoroso nas regras. E o que a gente está percebendo a cada dia que passa é que, por exemplo, eu que sou médico, continuo atendendo no meu consultório, já tenho muitos pacientes que chegam e perguntam: doutor, eu tenho tal doença, existe alguma pesquisa para isso? Ou alguém que tem alguém na família que tem uma doença e que ainda não tem remédio, procura para saber se tem. E tem. E aí você vai procurar, a internet facilita muito isso, e você encontra, e eles procuram os centros pesquisadores. Então, de um lado, nós temos, muitas vezes, os centros pesquisadores buscando patologias e pacientes, do outro, nós temos também pessoas que já entenderam o processo pelo fato de ter a doença e que está hoje buscando participar de algumas pesquisas como voluntários, com todas as regras que existem, até porque tem uma doença em que o resultado dos produtos que estão usando não são tão bons. E a expectativa sempre é maior, cada dia, em algum produto que faça mais e melhor, né? E é isso que mantém motivada toda essa estrutura, né? Como funciona a questão? Quais são os órgãos regulatórios, né? Vou fazer pesquisa. Envolve uma pessoa, eu passo por uma coisa que a gente chama de sistema CEP-CONEP. Comitês de ética em pesquisa, que estão em todas as instituições, ou em boa parte delas, são mais de 800 hoje, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que está em Brasília. Esse é o passo 1. Então, você quer fazer uma pesquisa em qualquer área do conhecimento, independente de ser uma pesquisa clínica ou não, envolveu gente, comitês de ética em pesquisa e, eventualmente, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Para as pesquisas que envolvem produtos sujeitos ao controle sanitário, este sim, além da avaliação ética, nós temos uma avaliação da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, no mínimo, uma pesquisa tem uma avaliação de um comitê de ética em pesquisa, no mínimo. Pode ser que, além do CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, ela seja avaliada também pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP. E pode ser ainda que ela tenha que ser avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se eu estiver falando de medicamentos, de produtos para a saúde. Então, são coisas separadas, né? Então, nós podemos ter várias autoridades envolvidas nesse processo. A gente teve recentemente alguns casos que tiveram repercussão na mídia em relação a medicamentos que continham o uso da cannabis, né, da maconha, e também da pílula do câncer, e que gerou essa polêmica porque não tinham passado, acho que talvez, por todos os testes, as pesquisas necessárias. Eu queria saber a opinião dos senhores em relação especificamente a esses dois casos que ganharam repercussão. Então, de novo, né, o desconhecimento é um problema muito importante, porque quando você desconhece um tema, às vezes o que chega à população, muitas vezes há uma comoção, a própria mídia talvez não saiba comunicar adequadamente. No caso da cannabis ou no caso da fosfetanolamida, chamada pílula do câncer, qual foi o grande problema? Houve uma comoção que a pílula do câncer resolveria todos os problemas de um indivíduo com câncer. Isso não era real. Eu não posso sair por aí dizendo que uma pílula vai resolver todos os casos de pessoas que têm câncer. Tanto que isso foi um caso muito sério, muitas pessoas abandonaram os seus tratamentos por conta do uso desse produto. O que aconteceu? A Anvisa, quando soube, disse: eu não tenho conhecimento dessa pesquisa. E como eu disse para você, eu não posso fazer uma pesquisa
com um novo medicamento ou com uma prótese sem autorização da Anvisa. Então a Anvisa se posicionou dizendo: eu não estou contra nem a favor, eu estou dizendo que eu nunca fui informada que existe uma pesquisa com esse produto. Simples assim. O sistema de avaliação ética, a mesma coisa. Então, não se trata de ser favorável ou desfavorável, trata-se de seguir uma regra. Você quer fazer pesquisa com cannabis, você quer fazer pesquisa com a pílula do câncer, você quer fazer uma pesquisa com algo que a partir de agora vai acabar com a calvície. Os pesquisadores sempre acreditam. O que a gente precisa é provar. Provar através de um método científico. Não é porque você acha que uma coisa boa, ela é boa. A gente precisa provar cientificamente. Vou querer ouvir a opinião do vereador, da doutora Conceição, mas antes a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.